Lições da Bíblia, o nosso alimento diário. Amados, hoje dia 29 de abril, juntos mais uma vez aí para estudarmos a lição da Escola Sabatina, que tem nos dado a entender tanto do querer de Deus para as nossas vidas, não é verdade? E hoje a lição traz o tema bem interessante, quando diz: as Escrituras interpretam as Escrituras. Hoje nós vivemos num mundo de fakes, né? Nós estamos aí cercados de fake news, fakes estes que têm a ver com notícias falsas que são polarizadas por meio das redes sociais. Você já recebeu alguma notícia falsa por meio da internet? Eu já, e sinceramente, eu acredito que você também. É quase que inevitável não sermos vítimas dessas notícias. E sabe por que isso acontece? É simples o motivo. Infelizmente, nós não vamos à fonte da informação. Daí nós somos enganados quando nós recebemos essas notícias, quando não acontece o fato de nós recebermos essas notícias, acreditar nelas e ainda assim repassá-las para aqueles que nós entendemos que de alguma forma vamos informar, vamos beneficiar. Ao contrário das fake news por meio das redes sociais, a palavra de Deus, ela é isenta desses fake news por conta de que ela própria se interpreta. Nós temos a própria Bíblia como a própria fonte de interpretação. Em Lucas 24, verso 27, verso 44 e verso 45, encontramos um exemplo do que nós estamos falando. Quando Jesus começa a explicar a sua messianidade aos discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús, conhecemos muito bem a história, Jesus fez com que eles trouxessem às suas memórias aquilo que se achava escrito sobre ele nas Escrituras. Aos demais discípulos que estavam atemorizados, cheios de dúvidas ali em um quarto trancado, quanto tudo que aconteceu, quanto à morte de Jesus, a estes, no verso 44 e 45, olha só que interessante essas palavras. Jesus diz assim: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, disse Jesus, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O fato é, queridos, a Bíblia se autoexplica. Agora, por que tantas interpretações dela? Já parou para pensar nisso? Eu vou te dar algumas respostas aqui para que você consiga contextualizar um pouquinho e, quem sabe, ter uma resposta para essa própria pergunta que eu fiz. Primeiro, alguns textos da Bíblia, eles são ambíguos. Eles são de difícil compreensão mesmo. Eles dão margem assim, para mais interpretações, para mais correntes de pensamentos. Então, essa eu poderia dizer que é uma das causas porque tantos interpretam as Escrituras de forma diferente. Outra causa tem a ver com a nossa visão de mundo. Então, alguns procuram interpretar a Bíblia de acordo com a sua visão de mundo mesmo, as suas experiências pessoais. Ou seja, eles pegam as suas experiências e eles colocam dentro da Bíblia. Não se esvaziam a si mesmos para se encher da Bíblia. E por conta disso nós temos aí várias interpretações pessoais também. Já uma outra causa muito forte para mim tem a ver com a submissão de estudantes com seus professores de Bíblia, com seus pastores. Meu Deus, como isso é pesado, como isso é pesado. White, falando sobre isso, diz que no dia do grande juízo, muitos membros de igreja irão procurar os seus pastores, os seus líderes, para fazer perguntas e mesmo para tirar-lhes a própria vida naquele momento. De tão chateados, de tão irados que eles estarão por ter sido induzidos, influenciados por esses professores, por esses pastores que falaram de forma assim tão discrepante das Escrituras. Por fim, respondendo à pergunta que por que muitos interpretam a Bíblia de forma diferente, é que muitos estudantes, ao estudarem a Bíblia, eles levam os seus pressupostos, ou seja, eles vão atrás do texto que confirme a opinião deles e ponto final. Então, se tem um texto na Bíblia que confirma a opinião dele, independente se os muitos textos sobre o mesmo assunto falem de forma diferente, não importam. O que para ele serve é aquele texto que confirma os seus pressupostos e ele trabalha em cima desse texto. Um rápido exemplo disso é o entendimento de muitas pessoas a respeito de uma nova dieta alimentar que Deus autorizou em Atos 10. Vocês conhecem bem o texto. Quando o próprio contexto não está dizendo nada a respeito disso. A verdade apresentada ali por meio daquele lençol com animais imundos que aparecem a Pedro
é de que Deus não faz acepção de pessoas. Fato é, queridos, eu já me deparei muitas vezes com pessoas que apresentam essa visão do apóstolo Pedro, do lençol, com animais impuros, imundos, dizendo a mim que Deus ali, ele purificou aquilo que era imundo. Mas a verdade é, eles não sabem o que estão dizendo. Se perguntar onde está registrado, quem sabe aquele contexto ali, aquele episódio, eles também não vão saber. É como se fossem mais papagaios que reproduzem aquilo que os seus líderes repassam para eles. Queridos, com isso eu entendo o seguinte, que precisamos nós ir até a Bíblia, mas deixando de lado a nossa visão de mundo, nossas experiências pessoais. Precisamos sim deixar de lado os nossos professores de Bíblia, pastores. Precisamos deixar de lado os nossos pressupostos, nossas opiniões formadas. E passemos a ler a Bíblia, estudá-la de forma minuciosa, mas com o nosso coração aberto, prontos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Não estou aqui desqualificando, não estou aqui inferiorizando, não estou aqui menosprezando líderes, pessoas de mente aberta, pastores e outros mais. Não é isso, entendam. Mas eu sei o seguinte, que os bereanos, eles foram mais prudentes, eles foram mais sábios, foram mais nobres, porque eles confirmavam aquilo que os seus líderes diziam. Termino mais um estudo dizendo a você, nesta manhã, que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele compadeça-te de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e sobre ti te dê a paz. Um bom dia e até amanhã, pela graça de Cristo Jesus. Você acabou de se alimentar com a palavra de Deus. Que ela seja, sim, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.